Olá pessoal, bom dia, graça e paz seja com cada um dos meus amados irmãos em Cristo Jesus, amém? Você é muito bem-vindo nesta manhã para participar juntamente comigo deste culto que celebraremos ao Senhor via online. Em meio a esta questão da pandemia, nós estamos voltando às nossas transmissões e você é muito bem-vindo, sinta-se bem aí na presença do Senhor, e desejo nosso coração que esta mensagem possa chegar ao teu coração, trazendo esclarecimento, trazendo paz no teu coração e na sua família, amém? Nós iniciamos há 3 domingos atrás uma série de mensagens falando sobre os sinais da iminente volta do Senhor Jesus. E hoje nós queremos dar continuidade a este tema. Nós falamos inicialmente com base em Tito, capítulo de número 2, versículo 11 até o versículo número 15, em nossa primeira mensagem, onde nós aprendemos que a graça salvadora de Deus há se manifestado, ou já se há de manifestado a todos os homens. Com que propósito? Ensinar-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesta primeiro momento, a primeira mensagem, nós aprendemos de que forma nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus, vivendo de maneira sóbria, justa e piamente, renunciando também às obras ímpias, às obras dos ímpios. Na segunda mensagem, nós falamos sobre, com base em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3 a 4, de 3 em diante, mas nós falamos aqui do versículo 3 a 4, que é algo fundamental, que nos diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, nós vivemos hoje dias em que muitas pessoas, elas desacreditam, ou seja, não acreditam mais, não dão crédito a este tipo de mensagem. Que tipo de mensagem? A mensagem que anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo. Elas não acreditam. E por quê? Porque elas elas se esquecem que Deus tem um plano eterno, um plano perfeito, elaborado desde a eternidade passada, que está se cumprindo de maneira espetacular diante dos nossos olhos. Então elas olham, elas se lembram das mensagens e das falas dos avós, dos bisavós, dos pais, que diziam já naquele tempo que Jesus estava voltando. E eles questionam: onde está a promessa? Mas nós queremos dizer que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não se prende ao fator tempo. Ele tem o controle do tempo. Hoje eu e você vivemos no tempo onde o nosso tempo é cronometrado por segundos, minutos, horas, dias, semana, mês e ano. Mas o tempo de Deus não é assim. Isso quer dizer que o tempo de Deus, o tempo Kairos de Deus, que vai de eternidade a eternidade, não tem a obrigação de se adaptar ao meu e ao teu tempo. Muito pelo contrário, eu e você, o nosso tempo é que tem que se adequar ao tempo determinado por Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso nos fica muito claro. Os sinais da vinda de Cristo são realmente iminentes, Hoje nós vivemos um momento que Jesus pode voltar sim a qualquer momento.
E para que nós possamos compreender um pouco melhor acerca disso, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, nos versículos de número 1 até o versículo número 4, leremos inicialmente, e depois nós daremos continuidade falando sobre esses sinais que revelam a iminente volta do Senhor Jesus. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 4, nós lemos assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, Cristo havia se retirado, estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Observe que nós percebemos que Jesus, ele havia acabado de sair do templo, ele havia acabado de pregar no templo, e ele sai para fora acompanhado dos seus discípulos, e os seus discípulos alegremente começaram a mostrar a ele a estrutura do templo, que realmente era algo fabuloso, algo espetacular, né? Algo muito grande. Então eles mostrando tudo isso a Jesus, falando da beleza daquele templo, das riquezas daquele templo, da importância daquele templo para eles como judeus, que o templo para os judeus é sagrado, é algo precioso para eles, né? Eles sempre valorizaram muito o templo. E Jesus então olha para eles e diz: Jesus disse: não vedes tudo isso? Ou estão observando tudo isso? Jesus, ou seja, usou de uma sentença interrogativa, ele fez uma pergunta a eles para que ele pudesse despertar neles algo que ele gostaria e tinha planejado para ensinar a eles. Então ele pergunta a eles: não vedes tudo isso? E eles, eu creio que eles olharam para aquele momento no templo, novamente Jesus chamou atenção para eles e disse: olha, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu creio que Jesus criou uma série de questionamentos no coração deles, provocou uma série de questionamentos no coração deles, porque Jesus já previa que eles em algum momento viriam questioná-los acerca disso. E foi exatamente o que aconteceu. Após esta pergunta e esse diálogo, Jesus se retira naquele momento para o Monte das Oliveiras, que fica de frente com o templo. E logo em seguida, os discípulos então, com aqueles questionamentos, com as perguntas no seu coração, se dirigiram a Jesus. E como diz o versículo 13: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular. Jesus, com os discípulos, Jesus fala em particular, né? Olha, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Observa que eles chegam até Jesus com seus questionamentos e eles fazem uma pergunta tríplice a Jesus. Primeiro eles perguntam a eles: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? Ou seja, a sua pergunta era uma pergunta bem ampla. E nós percebemos que Jesus respondeu essas perguntas a ele.
em Mateus capítulo 24 e no capítulo 25, você pode ler atentamente, você perceberá que Jesus estará respondendo a eles estas 3 perguntas. E é por esta razão que Jesus então dividiu essa mensagem do capítulo 24 e do capítulo 25 em 3 sessões diferentes. Por quê? Porque ele pretendia trazer uma mensagem a 3 grupos de pessoas distintas, diferentes uma da outra. E quais são esse tipo de pessoa que Jesus queria alcançar com a resposta dele a essas 3 perguntas, ou a essa pergunta tríplice dos discípulos? Primeiro, o primeiro grupo que ele queria transmitir uma mensagem era para os judeus, ou seja, do capítulo 24, versículo 5 até o versículo de número 31, Jesus não está falando à igreja, Jesus não está falando às nações, Jesus está falando e se dirigindo de maneira específica aos judeus, ou seja, é uma mensagem do Senhor Jesus Cristo aos judeus. Quando nós olhamos do capítulo 24, versículo de número 32 até o versículo de número 30, mas agora do capítulo 25, nós vemos Jesus falando a um outro grupo específico. E qual é esse grupo de pessoas específicas e distintas? A igreja, a sua igreja. E esta igreja, ela é composta por judeus convertidos e gentios convertidos. E quando nós observamos no capítulo 25, versículo de número 31 a 46, nós vemos Jesus falando da última sessão da sua mensagem, da última parte da sua mensagem, dirigindo-se a um outro grupo de pessoas distinto. Qual é este grupo? As nações. Ele estava se dirigindo então às nações. Agora observe que o Senhor Jesus estava trazendo uma mensagem com muita clareza para que a igreja de Jesus Cristo, ao olhar para a mensagem de Cristo aos judeus, pudesse perceber os sinais da vinda de Cristo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que do capítulo 4 ao 31, essa mensagem é uma mensagem para os judeus, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem, aliás, é uma mensagem que revela os sinais da vinda de Cristo à igreja de nossos dias. Amém? Então veja bem, nós vamos então começar a meditar. A partir disso, queremos meditar versículo por versículo com você, para que você possa compreender isto. Mas é importante compreender que essa mensagem, ela está dividida em 3 sessões. A primeira sessão, ela se refere especificamente aos judeus, não à igreja de Jesus Cristo. Amém? Então no versículo de número 4 e 5 ele diz assim, olha: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, disse Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja bem, esta mensagem é uma mensagem para os judeus. Jesus está dizendo a eles que muitos virão em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu e você estamos em Cristo hoje, amém? Então, se alguém chegar até mim e você dizer: eu sou o Cristo, você vai falar: ó, sai para lá, babaca, porque Jesus o meu Senhor Jesus já veio, ele já se manifestou como o Messias, ele está por vir na segunda vinda, não serão enganados. Então não é para nós, a mensagem é para o judeu. Então dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A pergunta é: será que hoje, aliás, dos dias em que Jesus trouxe esta mensagem até o dia de hoje, surgiram alguns falsos cristos? Com certeza, surgiram muitos falsos cristos. Nós percebemos já desde no livro de Atos dos Apóstolos, quando no conselho de Gamaliel, falando acerca da perseguição da igreja naqueles dias, que surgiram
homens dizendo ser um personagem importante, como fosse um Cristo. Por exemplo, ele fala sobre Teudas, um certo homem chamado Teudas, que arrastou sobre si cerca de 400 homens, se me falha a memória. E então o Gamaliel estava dizendo: olha, se esta obra é de Deus, ela não tem como pará-la. Mas se esta obra não é de Deus, então ela se desfará, naturalmente se desfará. E o que foi que aconteceu com este homem? Logo em seguida, um outro homem chamado Judas também atraiu sobre si uma multidão, mas foram muitas pessoas, mas por fim também veio a perecer. Se você pesquisar hoje, você perceberá que existem centenas de falsos cristos na terra. Existiram e ainda existem em nossos dias, a começar por Israel, a começar pelo povo judeu. Em Israel, falsos cristos surgiram de todas as nações. Pesquise lá, você verá que em todas as nações você encontrará pessoas que se manifestaram naqueles dias como Cristo, dizendo ser o Cristo. Isto é algo que já vem acontecendo. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos um falso Cristo aqui no Brasil, em nossa nação. Nós temos um falso Cristo. E esse falso Cristo chama-se Henri Cristo. Eu creio que a nação brasileira toda já ouviu falar deste homem, Henri Cristo. Este homem, parece-me que ele é nascido em Santa Catarina, né? É nascido ali, e hoje ele vive próximo aí de Brasília, num sítio com umas instalações luxuosas, sendo adorado e servido por pessoa. Então a pergunta é: esta profecia já se cumpriu ou ainda está por se cumprir? É claro que esta profecia, esta palavra profética, porque aqui é uma palavra profética de Cristo, tanto aos judeus como à igreja, como também às nações, esta profecia já se cumpriu. No versículo 6 também nós encontramos, no versículo 6, o seguinte, diz assim: olha, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Por quê? Porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está se dirigindo aos judeus, dizendo essas palavras, olha, dizendo a eles: ouvirei de guerras e rumores de guerra. Deixa uma coisa para você nesta manhã, neste culto será transmitido hoje à noite para a igreja de Porã, a comunidade evangélica de Porã. Preste atenção, a disputa entre os descendentes de Ismael com Israel é coisa muito antiga, ou seja, Israel e os descendentes de Ismael respiram guerra o tempo todo, eles respiram guerra o tempo todo. Aliás, o ódio é o seu combustível, o ódio no coração deles é o seu combustível. Ou seja, por quê? Porque os descendentes de Ismael, os árabes, eles não admitem a existência do judeu e nem admitem a existência de sua nação, da nação de Israel, um povo que foi disperso por toda a face da terra e que até 1947 não existia como nação, estavam espalhados por toda a face da terra, mas de um dia para o outro, em cerca de 1948, Israel foi arrebanhado por Deus e de um dia para outro tornaram-se uma nação. E a partir daquele momento veio então o que está chamado a Guerra dos 6 Dias. E aí daquele tempo em diante, onde naquela Guerra dos 6 Dias, Israel, que havia se reunido novamente como nação, vencer a todas as nações, usando apenas agricultores, usando apenas pessoas que não eram pessoas prontas para a guerra, e eles então guerrearam e venceram aquelas nações naqueles dias. E a partir desse tempo,
Israel respira guerra o tempo todo, 24 horas por dia, estão respirando guerra. Por quê? Porque veja bem, qual é o motivo desta guerra? Por que é que os descendentes de Ismael, os árabes, não aceitam, não reconhecem a Israel como nação? Veja bem, porque a promessa foi feita a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, que daria aquela terra a Abraão e a sua descendência. A questão é que a ansiedade, o tempo de espera até que a promessa de Deus do descendente de Abraão, que seria Isaac, nascesse, houve algo antes, um evento que aconteceu antes, né? Quando Abraão, então, orientado por sua esposa Sara, tem um relacionamento com Agar, sua serva. A serva não era a legítima esposa, se relacionou e teve então esse filho, que na verdade é o filho primogênito de Abraão, mas com a serva, com a escrava, e não com Sara, sua esposa. E é por essa razão que os árabes têm então essa promessa de Abraão da terra prometida como fosse a terra deles, como fosse a terra deles, e é por essa razão que há essa constante guerra. Veja bem, para os árabes, a sua paz só é possível com o extermínio do judeu. Ou seja, eles, não só eles, mas as nações, assim como se já viu nos tempos de Hitler, tentaram exterminar a nação de Israel. Então, e eles ensinam isso na sala de aula. Os filhos dos descendentes de Ismael, eles aprendem a odiar a Israel, e o propósito deles é exterminá-lo. Mas este povo não será jamais exterminado, porque é o povo de Deus. Então ele está falando que haverá guerras e rumores de guerras. Então a pergunta é: esse sinal já se cumpriu ou não? É claro, esse sinal vem se cumprindo desde aqueles dias. Desde aqueles dias, guerras, rumores de guerras, é algo que tem sido uma realidade vivida durante séculos na vida do povo de Israel até hoje. E ele também diz, também nos fala no versículo 7. No versículo 7 nós lemos: porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha o que Jesus está profetizando antes da sua vinda, que haveria, está dizendo então que porquanto se levantará nação como nação. Aqui há vários sinais que nós vamos meditar sobre ele. O primeiro é nação contra nação. O que isso quer dizer? Nação contra nação nos fala de guerra civil, uma guerra civil, e muitas vezes sem armas. Existe a guerra civil com armas, mas é guerra civil sem armas. Ou seja, e é por essa razão que há divisão entre o povo de Israel. Por exemplo, nação contra nação está falando de guerra civil. Quando nós olhamos para Israel, quando se estuda um pouco a história de Israel, do povo judeu, você percebe hoje, ainda hoje, que há divisão entre o povo de Israel. Ou seja, os judeus ortodoxos e os judeus não ortodoxos estão divididos entre si. Por quê? Por causa da sua ideologia religiosa. Existe então uma guerra civil entre as nações. Para que nós possamos entender isto, que é essa questão de nação contra nação, basta nós olharmos para a nossa nação, no Brasil. Será que no Brasil existe acontecendo uma guerra civil ou não? Sim, está acontecendo uma guerra civil, não com exércitos já armados. Já tem havido uso de armas, mas não um exército armado. Mas existe uma guerra civil de ideologia, onde nós vemos um grupo da direita, um grupo da esquerda, guerreando entre si, dividindo a nação, enfraquecendo a nação,
trazendo prejuízos, trazendo muitas consequências para a nossa sociedade. Então veja bem, essa também é uma profecia que Cristo liberou naqueles dias, que tem se cumprido. Então a vinda de Cristo é iminente, esse sinal já tem se cumprido. E olha, preste bem atenção, assim como em Israel há uma divisão entre judeu ortodoxo e judeus não ortodoxos na sua ideologia religiosa, assim hoje, infelizmente, é com tristeza que digo isso, esta mesma guerra civil acontece hoje dentro da igreja de Jesus Cristo. Sinais da vinda de Cristo. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar focados, porque como nós dissemos, Israel é o relógio de Deus que aponta para o tempo da vinda de Cristo. Temos que, Jesus está dizendo, trazendo esta mensagem aos judeus, mas ao mesmo tempo esta mensagem é para mim e para você, cristãos, nascidos de novo, filhos de Deus, aqueles que aguardam a sua vinda, possamos estar observando para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia do Senhor. Mas o texto ainda continua no versículo 7 dizendo, reino contra reino, ou seja, reino estará lutando contra reino. Veja bem, Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, está cercada de inimigo, cujo propósito, como nós vimos antes, é exterminá-lo. Então é reino contra reino. Essa profecia também está se cumprindo. Israel está cercado de muitos inimigos. Por exemplo, a Jordânia, Cisjordânia, Egito, Síria e outras nações estão em guerra constante contra Israel. Qualquer coisa que acontece, se uma nação bombardeia uma outra nação que não seja Israel, o culpado é Israel, recai tudo sobre Israel. As nações estão contra Israel. Então, esta é uma palavra também, é uma palavra profética que já tem se cumprido, né? Já tem se cumprido. E dando ainda nesse versículo 7, nos fala sobre um outro sinal da eminente vinda de Cristo. E qual é esse sinal? Esse outro sinal que está no versículo de número 7 são fomes. Fomes é um sinal da vinda de Cristo. Eu pergunto a você neste momento, existe fome nas nações? Está acontecendo, pessoas estão morrendo de fome nas nações? Existem pessoas morrendo de fome no Brasil? Preste atenção. Em todos esses países onde tem havido constante guerra, a guerra só traz fome, miséria, traz desespero, traz loucura na vida das pessoas. Então veja bem, hoje se você for fazer uma pesquisa nas nações onde há fome, você vai perceber que em todas as nações pessoas passam fome, ou seja, um terço da humanidade hoje passam fome, vivem com menos de uma refeição por dia. Então veja bem, todo tipo de guerra traz essas consequências, traz fome. Eu fiz questão de pesquisar a respeito da igreja da caverna, parece-me que é no Egito, onde cerca de 80 mil pessoas, também não me falha a memória isso, cerca de 80 mil pessoas vivem do lixo da grande cidade do Cairo, vivem do lixo daquela grande cidade, cerca de 80 mil pessoas. Ontem eu vi uns pastores gravando a chegada deles naquele lugar, porque essa igreja é uma igreja enorme, imensa, o mundo inteiro está voltado para lá, entrando naquele lugar onde as pessoas, elas vivem do lixo, elas comem do lixo, elas dormem sob o lixo, as suas casas são depósitos de lixo. E nós estamos aguardando o que para a vinda de Cristo? O que mais nos falta acontecer? Eu estava falando dos pastores ali gravando, e eles dentro do carro,
com as máscaras, uma máscara na boca, dando ânsia, gravando, dando ânsia dentro do carro. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. O que mais nós esperamos para a vinda de Cristo? Preste atenção, no versículo 7 ainda nos fala das pestes. Nos fala das pestes. Irmãos, durante séculos e séculos tem acontecido muitas pandemias que têm matado milhares de pessoas em cada uma delas. Muitas pestes. Hoje nós temos, lá no passado, a peste negra, vírus ebola, a AIDS hoje. A AIDS, que é uma enfermidade já diagnosticada há anos, mas não se encontra uma cura definitiva para essa enfermidade. Que enfermidade é esta? São sinais para nos chamar a atenção, para que sejamos despertados para essa realidade, para sermos despertados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que nós estamos vendo hoje, o Covid, esse Covid-19 aí, esse Covid, hoje estamos aqui transmitindo um culto online. Por quê? Porque as nossas cidades aumentaram consideravelmente a contaminação das pessoas por este vírus. E tem muitas pessoas brincando com esse vírus, brincaram até então, né? Hoje eu creio que com o aumento violento desta enfermidade nas cidades, e aqui na nossa cidade de Porã também tem aumentado muito rapidamente, as pessoas começaram a respeitar um pouco, ainda que as autoridades têm sido severas, duras com relação a isso, com os cuidados para que as pessoas sejam poupadas de ser contaminadas por essa enfermidade. Alguns são positivados nesse Covid, mas não tem grandes consequências. Mas preste atenção, existem muitas pessoas morrendo hoje em nossos dias, em nossas cidades, estão morrendo, pessoas amigas nossas, pessoas novas, com 30, 40, 50 anos, morrendo por causa da enfermidade. Sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinais da vinda de Cristo, meus amados. Então Jesus está na iminência de voltar. Desperta, igreja. Desperta, ó tu que dormes, o sono do comodismo, o sono da mornidão, o sono da indiferença. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Em nome do Senhor Jesus. Desperta dessa apatia espiritual, dessa frieza espiritual, desperta dessa mornidão espiritual. Preste atenção, você precisa começar, nós precisamos começar a caminhar como cristãos firmados na rocha que é Cristo. É bem verdade que nós temos todo um planejamento para que nós possamos ter um discipulado de maneira que você seja consolidado, você seja discipulado, você seja ministrado, você seja ouvido no gabinete pelo pastor, seja ministrado, receba cura interior, receba libertação, receba uma renovação da sua mente. Trabalhamos 24 horas por dia, incessantemente, para manter você em pé. Mas até quando você vai coxar entre dois pensamentos? Até quando você vai permanecer cambaleando de um lado para outro? Até quando você vai estar bem hoje e amanhã você está querendo desistir? Até quando você vai estar bem hoje e amanhã até quando você estará aliançado com Cristo hoje? E com a igreja hoje e amanhã, você não está mais aliançado com Cristo, nem com a igreja, está se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Até quando, meus amados? Até quando? Desperta, meu amado, desperta. Jesus está na iminência de voltar. Nós estamos falando, começando essas ministrações, nós vamos ter que interromper aqui, eu creio que o meu tempo já está se encerrando.
os meus assistentes ali, como é que está o meu tempo? Me ajuda aí, por gentileza. 1 hora. Tudo isso já? Já. 1 hora já. Então veja bem, meus amados, no versículo 7 fala sobre os terremotos. Pesquise para você ver, os terremotos têm se multiplicado. Amém? Nós vamos parar aqui nesse versículo número 7, mas eu quero me dirigir a você em nome do Senhor Jesus. Permaneça em pé, e a qualquer custo, não desista, não desanime, não volte atrás, em nome do Senhor Jesus. Seja autorresponsável pelas suas escolhas e decisões. Escolha permanecer firme em qualquer circunstância. Como o nosso tema deste ano qual é? Nós somos imparáveis. Como filho de Deus, como cristão, como igreja de Jesus Cristo, nós somos imparáveis. Fica com esta mensagem no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Quero dar uma orientação a você. Com relação a pessoas tem perguntas sobre isso. Como é que eu faço com as minhas ofertas e com meus dízimos? Eu vou orar aqui, você vai separar na sua casa o seu envelope, a oferta que o Espírito colocou no seu coração para os cultos de domingo e o seu dízimo, e vai deixar separadinho. Logo em breve nós determinaremos um momento para que nós possamos recolher sua oferta, seus dízimos, e estar liberando assim uma palavra profética sobre a sua vida. Mas eu quero orar com você nesse instante. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti esta mensagem, meu Deus de Israel. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a tem enviado, em nome do Teu santo e maravilhoso Filho. Que esta mensagem possa trazer um despertamento espiritual, consolidação em nossa fé, em nossa esperança, ao ponto de amarmos ardentemente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.